Fala aí, bro! Firmeza! E este é o Aconteceu de Rocha. Nesse quadro eu conto casos que aconteceram na humanidade, sendo eles bons ou ruins, sempre de uma maneira zoeira e descontraída. Mas não pensando você que eu vou fazer piadinha com as duas guerras mundiais e o caso de Hiroshima e Nagasaki. Não. São casos que aconteceram com pessoas e coisas que mudaram a vida delas de uma forma que... Bem, não se preocupe, o quadro Top 8 Coisas vai sair próxima semana, beleza? Então, roda a vinheta dessa jossa aí, rapaz! No Aconteceu de Rocha de hoje, vamos falar de um caso que abalou a França no final do século XIX e no início do século XX. Estou falando do caso Dreyfus. Quem assistiu Bastardos Inglórios já deve saber que nome é esse, né? Mas não é sobre esse filme que a gente vai falar hoje, não. Vamos falar sobre esse cara, Alfred Dreyfus. Oh, sai! Não é esse Alfred não, pô. Esse Alfred aqui, Alfred Dreyfus. Quem é esse cara, Cauê? Alfred Dreyfus nasceu no dia 9 de outubro de 1859, em Montrose, Alto Reno, na França. Uma cidadezinha que fazia fronteira com a Prússia, a atual Alemanha. O Alfred era o oficial de artilharia do exército francês e de origem judaica, ou seja, o cara era judeu. Ele também era considerado de personalidade segura, reservado, inteligente e curioso. Pronto, só isso da vida do cara. Acabou. Agora vamos ao que aconteceu na vida dele, que mudou a vida dele pra sempre. Bem, essa maracutaia toda aconteceu no final de setembro de 1894, na Embaixada Alemã em Paris, quando a Madame Bastien, que era a empregada da limpeza da embaixada, descobriu uma carta muito da suspeita no cesto de lixo do dito militar alemão, o tenente-coronel Schwarzkoppen. Assim, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. A bicha viu a carta e não perdeu tempo. Ela fez carreira. Ela entregou a carta para os serviços secretos franceses. Mas Cauê, por que uma cartinha assim causou tanto alvoroço? Simples, meu amigo. E simples, essa carta continha informações sobre o exército francês para os alemães. Era informações sobre nova artilharia e novos armamentos e canhão. Então, a Madame Bastien entregou para os caras e eles chegaram a uma conclusão muito cabulosa. Tinha um traidor entre os militares franceses. Acontece que a França e a Alemanha não estavam se bicando muito bem, não. Desde que a França perdeu a guerra franco-prussiana para eles. Depois da perda, a França teve que pagar uma indenização enorme para a Alemanha e ainda teve que dar os territórios de Alsácia e Lorena para eles. Eu não vou entrar em detalhes sobre essa guerra. Se você quiser saber mais sobre essa guerra, assiste o vídeo desse parça aí, Firmeza, DGP do Mundo, sobre a guerra franco-prussiana. O link vai estar na descrição do vídeo. Agora voltando. O bagulho bombou, mas bombou mesmo. A carta passou a ser conhecida como Le Bordel, que traduzindo para o bom português fica algo como o deslizamento. Olha só o que os caras do serviço secreto francês fizeram. Fizeram uma análise grafológica comparativa entre as pessoas que tinham essas informações. Eles verificando letra por letra. Se escreve assim? Não, tá liberado. Se escreve assim? Tá liberado. Mas logo eles acharam um suspeito. E adivinha só quem era esse suspeito? Ele mesmo, o Alfred Dreyfus. A letra do Alfred Dreyfus bateu exatamente com a da carta, velho. Então levaram ele como um principal suspeito. Segundo eles, Alfred Dreyfus era o único oficial judeu entre os que poderiam ter escrito a carta. Por isso, então, ele foi levado a julgamento. Então, o memoriando foi usado como prova contra o Alfred Dreyfus no julgamento dele. Aí, cara, aconteceu uma coisa muito maravilhosa na vida do Alfred Dreyfus depois disso. O cara foi condenado à prisão perpétua na Ilha do Diabo, que fica na costa da Guiana Francesa. Depois ele foi convocado para o Ministério da Guerra para comparecer numa suposta prova, no qual eles vão verificar a assinatura dele, é óbvio. Então o cara foi expulso do exército francês, cara. Expulsaram o cara, velho. A vida dele tava muito boa, tava ficando muito boa, tava ficando uma maravilha ver o cara. Só que no dia 7 de novembro daquele ano, as provas contra o Dreyfus são consideradas insuficientes. Mas o oficial de polícia de Paris deu um discursozinho bem safado. Se essas provas são insuficientes para incriminá-lo, então são insuficientes para absolvê-lo. Vamos abandonar o caso. O Estado-Maior, no outro dia, passa a ser atacado com notícias que haviam libertado o Dreyfus. Marcaram uma nova audiência para o dia 19 daquele ano, onde se reuniram para o julgamento final dele. Com 27 testemunhas, apenas 12 pessoas a pedido da defesa. E foi nessa audiência que ele foi condenado e deportado a recinto fortificado. Nossa, a vida do cara tava boa demais, velho. Vocês 27 são os anjos. Então, no dia 5 de janeiro do ano seguinte, 1895, tem uma cerimônia na qual os caras arrancam todas as medalhas de honra do exército dele, cara.
jogam tudo no chão na cara deles. Tipo, você não merece usar isso! Mas adivinhem só, 2 dias depois, 7 de janeiro, o Rui Barbosa, sabe quem é esse cara, Rui Barbosa? Não sei. Ele tava em Londres, ele soube disso, então ele decide defender o Alfred Dreyfus, cara. Olha só que maravilha, mano. Um brasileiro, no caso Dreyfus. Então ele escreve um texto defendendo o Alfred Dreyfus, que foi só publicado no dia 3 de fevereiro. No dia 21 de fevereiro daquele ano, Alfred embarca para a prisão. No final de setembro de 1896, um jovem jornalista chamado Bernard Lazare publica uma brochura chamada O Erro Judiciário, a verdade sobre o caso Dreyfus. E no dia 10 de novembro daquele ano, o jornal Le Martin publica o Bordeaux, no qual se pode ver a assinatura dele. E ferrou ainda mais com a vida do cara. Só que em novembro de 1897, as coisas começam a melhorar para o nosso Alfred. O Matthew Dreyfus, que é o irmão do Alfred Dreyfus, descobre que seu irmão é inocente e que o verdadeiro culpado foi um filho de uma inocente mãe que presta serviços sexuais chamado Charles Esterhazy, outro oficial do exército francês. Então, ele é o verdadeiro culpado desse caso, mas de novo o caso Dreyfus é abafado. Coitadinho do Alfred, sozinho, numa ilha, preso por um crime que nunca cometeu. É óbvio que o Alfred Dreyfus era inocente, ele não tinha feito essa carta de jeito nenhum. Não sei de nada, não sou... Mano, eu sou trabalhador, sou Zé Povinho. Eu acordo os tiros, trabalho o dia inteiro, irmão. Sou Zé Povinho, tá ligado, irmão? Mas a vida é uma caixinha de surpresa, meus amigos. No dia 13 de janeiro de 1898, surge um artigo no jornal, escrito por Émile Zola, que era um consagrado escritor francês naquela época. Ele publica um artigo chamado J'accuse, que significa eu acuso. Nesse artigo ele acusava todo o alto escalão do exército francês, e culpando-os pela acusação de Dreyfus. E com isso ele provoca para que possam ir ao julgamento. Eles pudessem ou inocentar o Zola, ou condenar todo o alto escalão. Depois o Estado-Maior decide que a melhor defesa seria então atacar. E olha que sacanagem, velho. Por isso eles começam a fazer um jogo que condenaria o Dreyfus e absolveria o Esterhazy. Para isso eles estavam enviando uma carta com a assinatura da Esperança, endereçada ao Esterhazy, ao Charles Esterhazy. Dizendo, ó, os familiares do Dreyfus, eles têm provas e querem acusar você, viu? Fica esperto, malandro. Mas o Mathieu não desiste facilmente, os Dreyfus têm perseverança. Ele fez uma duplicada da carta que fez para entregar ao Ministério da Guerra, Ministro da Guerra. Ele disse que a única prova que eles tinham contra seu irmão seria uma carta sem nome e sem data. Eles não poderiam identificar quem foi que escreveu aquela carta. Então eles perguntam ao Esterhazy se eles têm provas que podem comprovar a sua caligrafia. Aí então o safado do Esterhazy pede a abertura do caso para que ele possa se defender. O general Perlux é indicado para o caso. Pergunta se o Esterhazy é culpado do caso, se ele é culpado por traição. E por incrível que pareça, por unanimidade, o júri diz que não. O filho da mãe do Esterhazy é declarado inocente. Porra, pelo amor de... Isso é comprovado que aquilo era falso, então o cara picou a mula pra Inglaterra. Ele disse que só existiam provas morais para culpá-lo, ele precisava de provas físicas para culpar ele. Ele sabia que Berlim tinha provas que só poderiam ser sido dadas pelo mesmo. Mas como não existiam provas materiais, ele teve que redigir a lista. Mas tudo isso não passou de uma distração para que o Esterhazy tirasse o foco do caso. Surgiu então a oportunidade do Dreyfus ele poder obter o perdão do Estado. Aí então surgiram duas vertentes. Uma de que o perdão irá amenizar a situação do acusado. O perdão, portanto, deu uma certa seguridade a ele. Porém, o processo de perdão será de aceitar a sentença e declará-lo mesmo assim como culpado. Ou seja, pois você aceita o perdão, só que mesmo assim você é culpado. Eles te libertam, só que você admite, tipo... Eu fiz isso mesmo, não vou fazer de novo. Ó, você tá liberado, só não faz a vez isso não, viu? Menino levado. Só que finalmente, no dia 19 de setembro de 1899, nosso destemido herói, Alfred Dreyfus, finalmente deixa a prisão. Mas ainda como culpado, né? Só que, lembra aquele escritor que eu falei, Émile Zola? Então, no dia 29 de setembro de 1902, ele morreu de asfixia. Ele não veria o fim do caso porque ele foi encontrado morto, asfixiado por circunstâncias misteriosas que até hoje não foram explicadas. O cara morreu aos 62 anos. Mas, a partir de 1903, o filho da mãe... Errou! Aquele filho daquela inocente mãe que presta serviço... Não consegue, né? Aquele filho daquela inocente mãe que presta serviços sexuais chamado Esterhazy, ele se instala na Inglaterra atuando como correspondente do jornal anti-Dreyfus chamado Le Parole. La Libre Parole.
Só que no dia 3 de março de 1904, a Câmara Criminal do Tribunal, presidiada por Chamberlain, havia apenas debates sobre as peças que haviam sido dadas como falsas, de 326 a 21. Realmente naquela época eles não tinham os documentos originais. E esse dia, o dia seguinte inteiro, foram para o requisitório de Baldwin, conselheiro relator. E ele reforça os argumentos contra a inocência do Alfred Dreyfus. Ele reforça os argumentos dando a inocência ao Alfred Dreyfus. E em seguida ele intimiza os juízes a darem o caso como justiça. E não somente pensando em interesses políticos. Mas em julho de 1906, nosso herói, nosso destemido herói, Alfred Dreyfus, finalmente é inocentado. O tribunal se reúne e decide a cassação de Rennes, com um placar unânime pela cassação. O Dreyfus é reintegrado no exército francês. Ele é aceito de volta no exército francês. Agora um fato importante é que lembra daquele tenente-coronel alemão chamado Schwarzkoppen? Em seu leito de morte ele confessou a inocência de Dreyfus. Mas no dia 4 de junho de 1908, o nosso querido Alfred sofreu um atentado à bala que acabou acertando ele no braço durante a cerimônia das transferências de cinza de Émile Zola para o Panteão de Paris. Ele ficou ferido em apenas um braço, mas o cara ficou firmão, cara. O autor dessa maracutaia, desse atentado, foi outro filho de uma inocente mãe que presta serviços sexuais chamado Louis Antoine Grégory, que por incrível que pareça, foi absolvido da acusação de tentativa de homicídio. O verdadeiro culpado de ter escrito a carta, o Esterhazy, passa a viver na cidade de Harpenden, no leste da Inglaterra, sob uma identidade falsa, com o nome de Conde Jean de Vollimont, 1911 a 1917. Ele redige artigos para o jornal Leclerc. Mas o imbecil do Esterhazy, enfim, morreu no dia 21 de maio de 1923. O cara acabou saindo impune, sem nunca ter sido preso ou condenado. E o Alfred, nosso querido, destemido e bravo herói, morreu no dia 12 de julho de 1935 aos 75 anos de idade. Já era uma idade bem avançada para a época. E ele foi sepultado no cemitério de Montparnasse, situada na Ile-de-France. Só que esse caso causou um sentimento muito grande de antissemitismo na Europa. Inclusive o filme Diário de uma Camareira tem um personagem muito do desgramado que vive falando mal dos judeus. O cara criou um sentimento tão grande de antissemitismo velho. Inclusive esse Diário de uma Camareira saiu lá pra 1900, é uma adaptação de um livro. Tudo pra ele é culpa dos judeus. Ai, tá chovendo? Culpa dos judeus. Ai, pisei no caco de vidro. Judeus. Ai, eu tô com dor de cabeça. Judeus. Não, nada a ver, irmão. Velho, o cara até fala em matar os judeus, cortar a garganta deles, velho. O cara vivia espalhando panfletos contra os judeus, cara. Velho, esse cara é o Hitler, só pode, velho. E como eu falei lá no início do vídeo, esse nome Dreyfus inspirou o filme Bastardos Inglórios ao Quentin Tarantino, nosso querido Quentin Tarantino, criar a família Dreyfus e também Shoshana Dreyfus, que quer se vingar dos nazistas. Aí, aquela cena, cara, memorável. Au revoir, Shoshana! Formidável. Bem, é isso aí. Enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse caso. Por favor, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no meu canal e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo francês e aquele seu amigo judeu, que são muito curiosos pela Europa e por casos assim, bem cabulosos como este aqui. E se vocês quiserem que eu traga mais casos como esse, se você sabe de algum caso, por favor, deixa aqui nos comentários que quem possível eu farei no outro vídeo, beleza? Bem, é isso aqui, uma coisa é certa, mas se acusado de um crime que eu não cometi, ser expulso, fazer uma coisa que eu gosto, eu não quero não. Falou! Filho da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Porra, eu não sou nenhum babaca, não! Desculpe!